Vamos, vamos estudar língua portuguesa, vamos estudar termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais de uma oração? Os termos essenciais de uma oração: sujeito, verbo, objeto ou predicado. Sujeito é aquele que concorda com o verbo é o núcleo da oração, predicado é aquilo que se fala do sujeito. Parece um pouco complicado, mas com essas 10 questões a gente vai começar a aprender sintaxe. Sintaxe. O que significa sintaxe? O que é esse nome difícil, esse nome complicado que a gente não usa no dia a dia? Sintaxe é a posição das palavras dentro da oração, dentro da frase. Então, através dessas questões, a gente vai começar a ver como que se classifica essas palavras de acordo com o seu movimento. Rapidinho, primeira questão para a gente resolver isso. Em qual alternativa o sujeito é simples? Sujeito, para eu encontrar o sujeito, primeiro eu preciso encontrar o verbo. Eu vou encontrar o verbo e aquele que estiver concordando com o verbo vai ser o sujeito. Chegaram cedo os alunos da turma. E aí, cadê o sujeito? Aqui, as questões costumam dar uma embaralhada e inverter umas coisinhas. Ó, sujeito aqui, o verbo aqui é chegar. Chegar é o meu verbo. Sujeito, os alunos da turma. Só que o que fizeram aqui? Colocaram o sujeito lá para frente e o verbo atrás. Começaram a oração com o verbo. Se eu fizer a inversão, os alunos da turma chegaram. Quem é o sujeito? Os alunos da turma. Sujeito simples, já achamos a nossa resposta. Vamos ver a letra B. Por que não pode ser a letra B? Estudar para provas exige disciplina. Incorreto, né? Porque o sujeito aqui é uma oração. O que exige disciplina? Olha o verbo aqui, exigir disciplina. O que exige disciplina? Nossa, minha linha está torta. O que exige disciplina? Estudar para a prova. Então, aqui o meu sujeito é oracional. Estudar para a prova exige disciplina. Então, aqui é sujeito oracional. Uma oração inteira que funciona como sujeito. Não só um sujeito. Então, aqui eu não tenho sujeito simples. Aqui eu tenho sujeito oracional. Na letra C, os alunos e os professores chegaram cedo. Aqui eu tenho, ó, quem chegou cedo? Olha aqui o verbo no plural, chegaram cedo. Quem? Alunos, sujeito 1, professores, sujeito 2. Quando eu tenho dois sujeitos, eu tenho um sujeito composto. Composto. Tem um 8 errado aqui. Sujeito composto. Já perceberam que eu sou ruim de desenho. Então não pode ser aqui, porque na letra C eu tenho sujeito composto. Há muitas dúvidas na aula. Letra D. A letra D, aqui no começo a gente tem o verbo haver. O verbo haver, ele é impessoal. Quando um verbo é impessoal, aqui não há sujeito. Sem sujeito. Certo? Bem tranquilo, resposta. Letra A. Resposta do gabarito, letra A. Chegaram cedo os alunos da turma. Se estiver difícil, você só inverte. Os alunos da turma chegaram. Porque os termos essenciais têm uma ordem na frase. Sujeito, verbo e predicado. Então, coloca o sujeito para frente que você encontra certinho quem é o verbo e quem é o predicado. Número 2. Assinale a alternativa em que o sujeito é oculto ou desinencial. Você vai encontrar várias palavras para se referir a esse tipo de sujeito. Oculto, desinencial, elíptico, é a mesma coisa. Não vamos confundir oculto com indeterminado. O oculto, você consegue enxergar ele através da desinência, que é o finalzinho da palavra ali. O indeterminado você não consegue. Então vamos aqui para a letra A. Nós estudamos gramática todos os dias. Ora, olha o sujeito aqui, ó. Quem estudou? Nós estudamos. Não está oculto, né? Está explícito aqui. O sujeito está expresso, né? Tem o sujeito nós aqui. Nós estudamos gramática todos os dias. Letra B. Letra B, a gramática foi... Não, nessa letra C. Letra B, estudamos gramática todos os dias. Quem? Quem estudamos gramática? Nós. Mas eu não tenho nós aqui na letra B. Mas eu tenho aqui, ó, na desinência.
Nós tem um nós implícito aqui dentro da palavra estudar. Estudamos gramática todos os dias. Então, o meu sujeito aqui está oculto ou desinicial. Eu encontro o sujeito aqui, ó, no finalzinho da palavra. Então, aqui na letra B, nós temos uma oração. Uma oração não, um sujeito oculto. Simples assim, né? Letra C. A gramática foi estudada ontem. Nada a ver. Aqui já está na voz passiva, né? O foi estudada. Ainda assim, não é. A gramática é sujeito simples expresso. O sujeito aqui é gramática. Tá? Letra C não é. Letra D. Estudar gramática é importante. O que é importante? Estudar gramática. O sujeito é uma oração subordinada subjetiva. Por quê? O que é importante? Estudar gramática. É um sujeito oracional. É um sujeito, é uma oração subordinada substantiva subjetiva e não é oculto, né? O sujeito aqui é uma oração. Estudar gramática é importante. É importante estudar gramática. Então eu tenho um verbo aqui como sujeito. Então é uma oração subordinada substantiva. Subjetiva é assunto para uma outra aula um pouquinho mais complicado. Então gabarito aqui, como nós bem vimos, letra B. Questão número 3. Em qual frase o sujeito é indeterminado? Agora, a gente não pode confundir com o sujeito oculto, desinicial ou elíptico. Na alternativa A, vive-se bem nessa cidade. Vamos deixar a alternativa A por último. Vamos começar de baixo para cima. Para poder chegar na letra A. Letra D. A cidade foi bem planejada. Quem foi bem planejada? A cidade. Não é sujeito indeterminado, é sujeito explícito aqui, ó. A cidade é o nosso sujeito. Letra D não pode ser o nosso gabarito. Letra C. Essa cidade oferece uma boa qualidade de vida. Quem que oferece uma boa qualidade de vida? Essa cidade oferece uma boa qualidade de vida. O sujeito é simples. Quem que é o sujeito aqui? Esta cidade. Quem que oferece? É o verbo. Se eu encontrei meu verbo, eu vou encontrar o meu sujeito. Sempre assim. Primeiro encontrar é o verbo. Aquele que concordar com o verbo é o sujeito, o restante é predicado. Então, o sujeito da letra C, cidade. Essa cidade. Então, eu não tenho aqui sujeito indeterminado. Eu tenho um sujeito determinado e bem explícito. Letra B, os moradores vivem nessa cidade. Vamos lá, cadê o verbo? Vivem. Quem vive? Os moradores. Sujeito simples e bem explícito aqui. Então, não é indeterminado. Vive-se bem nessa cidade. Letra A. Já sabe que o gabarito é a letra A. O C aqui, ó. O C, ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Não é possível identificar quem vive aqui. Está indeterminado. Então, a nossa resposta é a letra A. Bem fácil, né? Encontrou o verbo, fica fácil procurar o sujeito e classificá-lo. Número 4. Assinale a alternativa em que o verbo é impessoal. O que é um verbo impessoal? Logo, a oração não possui sujeito. A gente viu na nossa aula de termos essenciais da oração, se você não viu, veja aqui no canal, que os verbos que exprimem fenômeno da natureza, eles são impessoais. A ação completa e começa e termina nele mesmo. Então, são verbos impessoais. Vamos começar de novo pela letra B. Vocês já sabem por quê, né? O professor explicou o conteúdo. Opa, cadê o verbo? O verbo aqui, ó. Explicar. Quem explicou? Professor. Professor, sujeito. O conteúdo aqui, o objeto. Então, eu não tenho um verbo impessoal. Tenho um verbo pessoal. Tenho sujeito aqui. Sujeito simples, né? Professor, sujeito simples, SS, bem tranquilo. As crianças brincaram no pátio. Brincar, verbo, aqui, ó. Brincaram, encontrei meu verbo. Aqui explicou o verbo. Quem? Crianças, meu sujeito. Sujeito simples, o verbo admite o sujeito, é um verbo pessoal, não é um verbo impessoal. Letra B. Alguém telefonou cedo. Quem telefonou? Telefonou, verbo. Quem concorda com o verbo? Alguém é o meu sujeito. Sujeito simples. Então, sobrou a letra A, choveu. É um verbo que indica fenômeno da natureza. Se indicou o fenômeno da natureza, não é possível que nenhum humano tenha praticado essa ação. Então, logo é um verbo impessoal, é o gabarito da nossa questão.
Questão número 5. Pausa o vídeo e tenta responder sozinho para a gente poder ter uma ideia de como funciona. Mas é bem simples. Procurar o verbo, encontrar o sujeito, você consegue classificar. É necessário estudar com atenção. Bom, essa aqui é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o meu sujeito está escondidinho. Como? Letra A, sujeito simples, não há um substantivo funcionando como sujeito aqui. Por isso fica difícil. Olha o meu verbo aqui. O verbo é verbo de ligação. Verbo de ligação. Letra B, não existe sujeito recuperado pela desinência aqui. Não existe o estudamos aqui a desinência. Então, já arrisco o sujeito oculto. Já arrisco o sujeito simples, porque não tem nenhum substantivo concordando com esse verbo. Sujeito inexistente. O verbo ser aqui, ele não é fenômeno da natureza. Ele não é o verbo haver no sentido de existir. Então, ele não é impessoal. Então, eu não tenho aqui sujeito inexistente. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva como sujeito. Ó, o meu verbo aqui, ó, estudar. Ó, o meu outro verbo aqui, é necessário estudar com atenção. Eu tenho um verbo como sujeito. Se eu tenho um verbo como sujeito, eu tenho uma oração, como nós falamos no começo. Uma oração subordinada substantiva subjetiva. Toda essa oração aqui, ó, ela exerce uma função de sujeito. Então, o meu sujeito é uma oração e não só um substantivo, uma única palavra. Nós vamos ter aula sobre orações subordinadas mais para frente. Essa questão é realmente um pouco mais difícil. Número 6. Assinale a alternativa em que o predicado é nominal. O que é predicado? Predicado é tudo aquilo que eu falo do meu sujeito. João é um jogador. Bom, João é o meu sujeito, é um substantivo, é verbo de ligação. Jogador é predicado, é a informação que eu tenho sobre João. É isso que a gente vai querer encontrar aqui nessas frases. Letra A. O aluno chegou cedo. O aluno, sujeito. Repitam quantas vezes for necessário para poder entender e encontrar sujeito e verbo nas frases, tá? Aluno, sujeito. Chegou, verbo. Cedo é informação, é o predicado. Então, o aluno chegou. Aqui eu tenho um verbo de ação. Chegar é verbo de ação. Então, o predicado aqui, a informação que eu tenho sobre o aluno é isso aqui. Ó. Qual a informação que eu tenho sobre o meu sujeito? Que ele chegou cedo. Se eu tenho um verbo de ação aqui, eu tenho um predicado verbal e não nominal. Letra B. O aluno estava cansado. Estava, verbo. Que tipo de verbo que é? Um verbo de ação? Não, um verbo de estado. Não tem uma ação sendo praticada como chegar. Sujeito, o aluno estava cansado. Cansado é o quê? É um adjetivo, é um nome. Na língua portuguesa, adjetivos a gente chama de nome. Então eu tenho aqui o verbo de ligação, o estava, que indica estado, e o predicativo nominal, cansado, que é o adjetivo. A resposta aqui, letra B. Letra C, o aluno. O que é o aluno? Sujeito. Correr, o que é? Verbo de ação. Muito aqui é um advérbio. Muito aqui é um advérbio de intensidade. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Verbo nominal. Não tenho só um predicado nominal, porque o meu verbo aqui não é de estado, é de ação. Letra D. O aluno respondeu às questões. O aluno, sujeito. Verbo, respondeu. Ó, verbo de ação, não é verbo de estado. Então, eu tenho aqui um predicado verbal. Resposta, letra B. O aluno estava cansado. Certo? Primeiro, a gente olha para o verbo, vê se ele indica ação. Ó, chegar, correr, responder. São verbos que indicam ação. Então, eu tenho predicados verbais aqui. Independente se é verbo nominal ou só verbal, eu tenho predicado construído por verbo, que vai indicar ação. A questão está pedindo predicado nominal. Para eu encontrar o predicado nominal, eu preciso encontrar o verbo que não exprime ação, mas estado ou ligação. E a única alternativa que aparece isso é a letra B. Questão 7. 7, já até perdi as contas.
Os candidatos ficaram nervosos. O predicado é, ó, primeira coisa, sujeito. Primeira coisa, o verbo. Ficaram. É verbo de ação? Ou é verbo de estado? Nervosos é o quê? É um nome? É um nome. É um adjetivo, né? Cadê o sujeito? Os candidatos. Sujeito simples. Pronto, já encontrei. Sujeito, verbo e predicado, né? Que é o adjetivo aqui. O predicado é o quê? Verbal, nominal, verbo nominal ou inexistente? Como eu tenho um verbo que não indica ação aqui, eu não posso ter um predicado verbal. Então, opa, não está errado. Então eu já risco a letra A. Deixa eu só colocar um xizinho aqui. A letra A não pode ser, porque o meu verbo aqui é de estado, não é de ação. Predicado nominal. Ficaram aqui vai ligar o sujeito ao predicado. Se eu tenho um verbo que só funciona para ligar, que não exprime ação, eu tenho um predicado, um adjetivo, que é um nome. Então aqui eu tenho um predicado nominal. Predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal seria se esse verbo aqui ele indicasse alguma ação. Mas ele não indica ação, só indica estado. Letra D, predicado inexistente, não funciona, né? O predicado existe, está aqui, ó, predicado. Isso aqui é o nervosos, é o predicado. Então, resposta correta, letra B. Questão número 8. Assinale a alternativa que apresenta o predicado verbo nominal. Agora, o que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar um verbo de ação e um nome. Agora, não pode mais ser um verbo passivo, um verbo que só indica ligação ou estado. Eu preciso de um verbo que indique movimento. O aluno estudou bastante. Ó. O que ele fez? Ele só estudou. Verbo, sujeito. Não tem aqui nenhum nome. Então, aqui na primeira, eu tenho um predicado, somente um predicado verbal. Letra B. O professor parecia satisfeito. Eu tenho aqui um verbo de ligação, mais um predicativo. Ó, satisfeito. O que é satisfeito? Uma qualidade, né? Um estado dele. Professor, sujeito. Aqui eu tenho somente um predicado nominal. O aluno. O que é o aluno? Sujeito. Letra C. Saiu. Saiu. Sair é um verbo, né? Que vai indicar movimento ou estado? Movimento. Ele saiu o quê? Cansado. Um adjetivo, um predicativo aqui, adjetivo. Então, nessa alternativa, eu tenho um predicado verbal, que é o sair, mais um predicado nominal, que é a qualidade dele aqui, ó, cansado. Então, a alternativa correta, letra C. A prova, letra D, a prova foi difícil. Ó, foi, só verbo de ligação aqui. A prova, sujeito, difícil, predicado. Aqui eu só tenho um predicado nominal. Só tenho o nome, o meu verbo aqui não é significativo, digamos assim. Ele só está aqui para ligar o sujeito com o predicado. Resposta, letra C. Questão número 9, bem tranquilinha. Faz 2 anos que estudo português. O sujeito é... Nosso estudo de sujeito, a gente vai perceber que esse verbo aqui, ó, ele é muito falado. Por quê? No sentido de tempo decorrido. Ó. Faz 2 anos. Já se passaram 2 anos aqui. Eu quero um sujeito. O verbo fazer, quando eu digo assim, no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Ver se consigo escrever aqui. Um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, onde é que vai estar o sujeito dele? Simples. Não, o verbo fazer indicando tempo, ele é impessoal, então não pode ser sujeito simples. Sujeito simples, quando eu consigo encontrar o sujeito concordando com o verbo. Composto, muito menos, né? Composto eu preciso de 2 núcleos. Tem 2 núcleos aqui concordando? Não tem. Então,
Composto também eu já descarto. Oculto na desinência, tem aqui, já descarto também. Não tem desinência, né? Eu não consigo recuperar o sujeito aqui dentro da palavra. Faz 2 anos é um verbo impessoal, o sujeito aqui é inexistente. Ó, faz 2 anos, faz 1 ano, faz 1000 anos. Nunca eu escrevo fazem aqui, tá? Fazem é errado, porque o verbo fazer ele é impessoal e o sujeito dele é inexistente. Tranquilo? Última questão, número 10. Se você está conseguindo acompanhar, já deixa o comentário que você quer algum tipo de aula, alguma resolução de questões sobre algum assunto determinado. Só deixar aqui que eu vou fazer uma aula. Assinale a alternativa correta quanto à classificação do sujeito. Ó, chegaram cedo os convidados. Novamente, começaram a frase aqui com o quê? Cadê o verbo? Começaram a frase com o verbo. Colocaram o sujeito lá para frente. Se eu inverter a ordem, os convidados, primeiro, chegaram, segundo. Se eu inverter a ordem, eu vou ter aqui meu sujeito. Sujeito simples. Acabou. Só isso. Por que a B está errada? Precisa-se de professores. O C, aqui, como nós já vimos, o que ela é? O C, quando eu tenho o C e o verbo na terceira pessoa aqui, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Não tem sujeito simples aqui, eu tenho um sujeito indeterminado. A partícula C mais o verbo no singular aqui, eu vou ter um índice de indeterminação do sujeito. Não tem sujeito simples, aqui está errado. Aqui está correto, aqui está errado. Estudar é essencial. Ó o meu verbo. O sujeito aqui, inexistente, errado. O sujeito aqui é oracional. O que é essencial? Estudar. Meu sujeito aqui é um verbo. Se o sujeito é um verbo, aqui é oracional. Lembra que eu falei que sempre que tem um verbo, eu tenho uma oração? Então, o meu sujeito aqui é oracional. Ah, que ruim escrever com o mouse, fica tudo torto. Mas só para entender aqui. Letra D. Venderam-se os ingressos. Sujeito simples, os ingressos. Venderam, verbo. Aqui a gente tem a voz passiva. Voz passiva sintética. O sujeito aqui, ó, os ingressos. Os ingressos. Mas a classificação exigiria mencionar a voz aqui, né? Então não posso colocar como sujeito simples, porque não é. Então tá inadequada, porque aqui eu não tenho um sujeito simples. Porque tem a voz passiva. O sujeito aqui é os ingressos, mas deveria mencionar a voz passiva. Aqui essa também é um pouco mais difícil, mas se você já sabe encontrar verbo, já sabe encontrar sujeito, você vai perceber que facilita e acerta a maioria das questões sobre termos essenciais de oração, sobre sujeito. Nós vimos aqui sujeito, verbo, predicado. Predicado nominal, uma qualidade do sujeito. Verbo nominal, quando o verbo indica ação. E só sujeito nominal, quando o verbo indica estado. Bem tranquilo, 10 questões. Se te ajudou, se você conseguiu entender alguma coisa sobre orações, termos essenciais das orações, faça parte da nossa comunidade, se inscreva aqui no canal. Tem muitas resoluções de questões aqui, que é a melhor forma de você aprender língua portuguesa. Só teoria é difícil você decorar, você entender e gravar. Resolvendo questões, errando, acertando, é a melhor forma de aprender.